O céu, promessa do Pai, lugar sem pranto ou dor, um reino de alegria, um reino pleno de amor. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do verso 3 ao 13. Assim diz a Palavra do Senhor. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Depois da declaração surpreendente de Jesus, nos versos 1 e 2, de que aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas, outros discípulos, os apóstolos Pedro, João, Tiago e André, querem saber mais e perguntam: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Claro que essas coisas que desejam saber dizem respeito à destruição do templo e da cidade de Jerusalém, a pergunta inicial. E eles fazem outra pergunta: qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir? Sinal antes desse evento marcante. Que evento? A destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Algo surpreendente para eles. Os apóstolos que se aproximam desejam algo específico com a pergunta. Jesus responde e dá muito mais que um sinal. Mostra o quadro difícil que está por vir, revelando que conhecer seus ensinos é importante para não ser enganado, mas vigiar é ainda mais. O propósito da revelação de Jesus é providenciar tranquilidade e coragem para enfrentarem a tribulação que há de vir. Falsos profetas e falsos cristos se aproveitarão dessa ocasião para enganar. Então é necessário conhecer os ensinos, é necessário dar ouvidos à palavra de Jesus. Virão falsos cristos, guerras, rumores de guerras.
até terremotos e perseguição da igreja. E com cada crise dessas, no momento, virá a tendência de dizer que é o fim. Mas ele deixou bem claro: é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É necessário compreender que até esse momento, o assunto que está sendo tratado é sobre a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Então, o primeiro sinal é: tenha cuidado com os supostos sinais do fim dos tempos. Jesus não trouxe essa revelação para trazer pânico ou medo aos discípulos, mas para trazer paz ao coração daqueles que têm fé e esperança em suas promessas. Pois pânico e medo não são virtudes cristãs. Então nós hoje não devemos olhar para esse mundo e ficarmos alarmados com os supostos sinais do fim dos tempos. Pelo contrário, devemos realmente crescer ainda mais em nossa fé e acreditar que Jesus, no tempo certo, no tempo dele, há de cumprir plenamente as suas promessas. É importante frisarmos que pânico e medo são armadilhas do inimigo para colocar dúvidas no coração até dos eleitos. Já na época dos apóstolos, surgiram falsos cristos, como disse João, o apóstolo, em sua primeira carta: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora, na época deles, muitos anticristos têm surgido. Veja bem, não apenas um, mas muitos anticristos, ou seja, falsos profetas, falsos cristos, querendo usurpar o lugar do verdadeiro eu sou, que é Jesus. Não preste atenção nos homens, preste atenção nas palavras de Jesus. Quem estiver com as palavras de Jesus firmadas em seu coração, jamais será enganado. As coisas más acontecerão. Está claro, Jesus afirmou, mas não seja precipitado, pois Deus não perde o controle e seu propósito. Em momentos de crise, há uma tendência do inimigo se aproveitar para impor medo nas pessoas, dizendo que é o fim dos tempos. A igreja de Jesus sofrerá perseguição, sofrerão por causa de Jesus. Contudo, é necessário ficar firme para servir de testemunho para as pessoas. Pois tudo isso, Jesus diz a eles, são o início das dores. São o início de uma série de dificuldades, como se fossem as dores de parto. Ou seja, a primeira leva a muitas outras, mas o resultado vale o sofrimento. Pois logo depois das dores de parto, vem a alegria. Hoje é comum ouvir pregadores citando esses sofrimentos como sinais do fim do mundo. Mas é preciso prestar atenção nas palavras de Jesus, que disse: essas coisas acontecerão, mas ainda não é o fim. Jesus afirma que essas coisas não são o fim, apenas o começo do processo que eventualmente leva ao fim. Outro sinal: é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. A profecia sobre a destruição do templo, cidade de Jerusalém e o fim dos tempos viria somente depois da pregação mundial do Evangelho, e isso seria o mais importante.
Na carta de Paulo aos Colossenses, escrita no ano 60-61, nos traz a revelação que este evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Colossenses 1:23. Deus quer salvação e, portanto, envia seu povo para fazer discípulos. Isso foi a coisa mais importante para eles. Os discípulos que anunciaram em todo o mundo conhecido, cumprindo a profecia. Assim devemos continuar anunciando o Evangelho, crendo que haverá cumprimento do plano divino e o propósito de Deus não será derrotado, mesmo na presença de vários fatores negativos, tanto naquela época como em nossa época. Não foi no passado, não será no presente e nem no futuro. O plano de Deus jamais será frustrado. Ele cumprirá as suas promessas. Perseguição, traição familiar, ódio esperam os seguidores de Jesus. Deus nunca enganou seus servos dizendo que suas vidas seriam sem dificuldades. Pelo contrário, a vitória é certa para os seguidores de Jesus. Mas sempre haverá lutas. Os apóstolos seriam os alvos principais dos ataques malignos naquele momento. Mas Deus revelou que estaria sempre no controle. Jesus assegura que seus discípulos sempre sairão vitoriosos, e isso que importa. O Espírito guiará os apóstolos nos momentos mais agudos. A pressão anticristã será intensa, mas a bênção de Deus será sempre maior. A promessa de salvação vale para todos que perseverarem, permanecendo fiel no meio de tanto sofrimento. O discípulo não deve duvidar de sua salvação. Para os discípulos, a chave da salvação não é a ausência de sofrimento, mas a perseverança em meio ao sofrimento. É preciso aguentar firme, pois os enganadores, guerras, desastres, perseguição, oposição pessoal e até familiar sempre existirão. Então, perseverança é a chave. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. No ano 70, depois de Cristo, 40 anos depois que ele disse essa profecia, todos os discípulos de Jesus em Jerusalém se salvaram por ouvir e obedecer à palavra de Jesus. Todos os habitantes de Jerusalém foram massacrados pelo exército romano, menos os cristãos, os que depositaram sua fé e esperança em Deus e confiaram na palavra de Jesus, que os avisou na última semana que esteve aqui nessa terra. Hoje, atenção a essas mesmas palavras podem nos ajudar a continuar firme em meio às nossas lutas. Estejamos atentos àquilo que o Mestre falou e desta forma estaremos preparados cada dia para a volta do Senhor. Que Deus te abençoe. Farei novos amigos num reino pleno de amor.